Cabo Verde tinha na sua capital praia o estádio tradicional, o estádio da Várzea, um estádio com no máximo 8 mil lugares, que ainda funciona, recebe jogos dos clubes locais, mas faltava um estádio que realmente desenvolvesse o futebol do país. A partir de um acordo com a China, que já tinha feito acordo com outros países da África, acabou havendo investimento para o esporte no país, que foi justamente aqui, no Estádio Nacional de Cabo Verde, que para nós pernambucanos, mas nordestinos que já conhecem também de forma geral, ele é um pouco Arena Pernambuco, ele é afastado da cidade, cerca de, sei lá, 8 quilômetros, mas para uma cidade pequena, acaba sendo uma relação de distância, não há nada do lado do estádio, como também não há na Arena Pernambuco. Porém, esse estádio ele é funcional. Ele tem academias de artes marciais, tem de ginástica, ou seja, ele opera durante o ano fora o futebol. Mas o futebol, que é o carro-chefe desse estádio, ele durou 3 anos a obra, ela foi inaugurada em 2014 e 12 anos depois Cabo Verde está na Copa do Mundo. Estádio com 15 mil lugares, cadeira, iluminação 108, 105 por 68 as dimensões do campo, campo artificial, com dinheiro da China, dá para acreditar, 50 milhões de dólares para projeto, execução e operação, porque ainda tem chinês trabalhando no estádio. Os caras até 2028, acho que cerca de 10 chineses trabalham na operação do estádio, porque eles estão ensinando aos cabo-verdianos como é que esse estádio vai funcionar depois que a operação da China, que já dura alguns anos, acabar. E isso já aconteceu em outros países da costa da África, sendo uma relação simplesmente para ganhar uma corrida contra Taiwan, porque há uma corrida imobiliária de empresas imobiliárias da China e Taiwan para investimentos no continente africano, e dar um estádio de presente acabou sendo uma ótima medida para a China, como a gente acaba vendo. Agora, veja, no fim das contas, essa questão imobiliária ainda está acontecendo, essa empresa da China vem fazendo outros contratos. Dentro do detalhe, não há nenhum segredo que a China investiu nesse estádio. Tá na entrada do estádio tem símbolos chineses, no muro, na esquina do estádio tem a parceria com o governo da China, ou seja, foi algo feito de forma muito aberta. Bem, para o âmbito esportivo funcionou. O Cabo Verde disputa sua primeira Copa do Mundo e com estrutura para, quem sabe, disputar, não demorar tanto a voltar para uma Copa do Mundo. E ainda vale um adendo. Esse estádio ele tem essa parte do atletismo, mas não é como aqueles estádios do Brasil que tem aquela pista de atletismo que acaba não funcionando, era a coisa mais antiga. Nesse caso, ele realmente tem essa ideia. Ele atende ao futebol, mas também atende ao fato de promover esportes amadores, que a gente chama de amador, mas na verdade não tem nada de amador, são esportes profissionais, o atletismo, outras atividades do tipo, para que ele seja funcional durante o ano inteiro. Fred até tinha falado em outro conteúdo da gente, da quantidade de carro-verdianos que moram aqui, são cerca de 600 mil. Moram na Ilha de Santiago e em outras ilhas, mas acaba vindo todo mundo para cá para tornar esse estádio viável. Então, assim, aí só queria deixar registrado que um pouco da gente tem aquela questão pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu não fazia a menor ideia que na vida eu ia conhecer o estádio de Cabo Verde, e adorei esse estádio. Ainda fica uma última curiosidade, que o embaixador da China no país, Su Rian, esteve aqui na inauguração em 2014, mas você vai andando no estádio e tem todos os cantos dele, todas as indicações estão na língua local e em mandarim. E não é brincadeira não, seja de incêndio, seja de saída, assistência da China, você colocar, tem inglês também, isso é um estádio que, não sei durante quanto tempo isso vai ficar, mas se você entrar aqui, um chinês entrar aqui, ele consegue ir para qualquer lugar com todo o direcionamento na língua dele. Esse estádio ele foi inaugurado em 2014, na ocasião como Estádio Nacional de Cabo Verde. Só que ele já foi rebatizado. Recentemente virou Estádio Nacional Tubarões Azuis. Recentemente mesmo, 14 de março de 2026. É óbvio que é uma homenagem à seleção nacional que conquistou a vaga na Copa do Mundo 2026. Essa vaga foi obtida em 2025. E aí, nada mais justo do que dar o apelido que já ganhou força popular. Muitas pessoas já passam, a gente já conversando com pessoas aqui, já passam a usar Tubarões Azuis, o nome desse estádio, que acaba tendo uma curiosidade. Detalhe, podia ter outro nome ainda nessa história, viu? Essa é uma história que ela só foi contada em parte no Brasil. Quando da morte de Pelé, Infantino, presidente da FIFA, ele fez uma recomendação a todos os países que compõem a FIFA, que integram a FIFA, para que cada um tivesse pelo menos um estádio dentro do seu país rebatizado com o nome de Pelé. E Cabo Verde foi o primeiro a anunciar que teria sim um estádio chamado Rei Pelé. O primeiro-ministro, no dia seguinte dessa recomendação da FIFA, anunciou
que o então Estádio Nacional de Cabo Verde se chamaria Estádio Nacional Rei Pelé. Repercutiu muito no Brasil, a gente tem vários sites, reportagens sobre esse gesto, essa bela homenagem de Cabo Verde ao maior jogador de todos os tempos. Só que essa história nunca terminou no Brasil, porque no dia seguinte, eu diria até que de forma surpreendente, a rejeição popular foi imensa ao nome de Pelé para batizar esse estádio. E a gente andando por aqui, a gente vai conhecendo Cabo Verde. O aeroporto se chama Nelson Mandela, que também não é cabo-verdiano, mas é um personagem extremamente importante para a história desse continente, para a história da África. Então, o aeroporto se chamar Nelson Mandela teve o abraço da população. Mas o estádio se chamar Rei Pelé, mesmo por todas as raízes do futebol que Pelé representa, dessa vez a população não abraçou a ideia, chegou a ter manifesto, abaixo-assinado, para que a ideia do primeiro-ministro fosse derrubada e nem precisou avançar muito. Quando ele percebeu que a população não abraçou aquela homenagem que ele propôs, ele mesmo recuou e o Rei Pelé não saiu do papel, transformando-se, como o Cássio acabou de falar, nos Tubarões Azuis. E aí faz todo sentido, porque os Tubarões Azuis marcam a maior geração da história do futebol de Cabo Verde, marca a primeira Copa do Mundo. A gente está aqui, a gente só está na porta desse estádio porque os Tubarões Azuis, porque esses caras colocaram Cabo Verde no mapa do futebol, porque esses caras colocaram Cabo Verde na Copa do Mundo. E é isso que nos traz aqui, descobrindo grandes histórias que vão mexendo com o futebol, mas com sociedade, com política, com economia. Essa história que Cássio trouxe da China é uma história espetacular que passa por toda a costa africana e que remete a tantas outras coisas, a expansão da China, né, no seu comércio pelo mundo. Cabo Verde é quase que um porto natural, estratégico demais e é fundamental. Por isso, tamanho investimento da China. Mas é um estádio com essas duas grandes histórias para contar. E nessa questão de política, para amarrar nessa questão de política, vale dizer que no fim das contas o primeiro-ministro conseguiu impor o nome, porque essa mudança para Tubarões Azul foi um ato dele. Ele estava precisando dar esse nome, né? José, tá na placa inclusive, doutor José Ulisses Correia e Silva, um ato dele mudou, pronto. No fim das contas, para que ninguém nunca lembre dele com o cara que não conseguiu botar o nome, no fim das contas ele colocou outro nome.